Riso, eu sou Hudson Roat e hoje nós vamos simplificar o absurdismo de Albert Camus. Camus é um escritor franco-argelino nascido em 1913 que faleceu num acidente de carro precocemente em 1960. Talvez ele mesmo não se considerasse um filósofo, mas as suas obras são um dos expoentes do existencialismo e, enfim, obras como O Estrangeiro, A Peste, O Mito de Sísifo, que a gente vai falar muito hoje, são essenciais para compreender o seu pensamento. E essa ideia de absurdo, ela passa pelo que o Camus fala que é um divórcio do homem com a sua vida. Não que o homem por si só seja absurdo, ou o universo por si só seja absurdo, mas nós tentamos ou queremos que o universo tenha uma lógica, tenha uma ordem que satisfaça a nossa razão, que o universo não está nem aí para isso. Então existem essas inconsistências que muitas vezes nos colocam num ponto de questionamento se realmente as coisas valem a pena. Camus chega a citar o exemplo de que como que coisas tão ruins acontecem com pessoas boas. Isso faz sentido? Né? Essa ideia do absurdismo, ela paira exatamente nessas inconsistências da nossa relação com o universo. E a gente tem que tentar, de alguma forma, lidar com isso. Essas inconsistências podem levar a uma falta de propósito. Imagine sua rotina. Eu levanto, eu trabalho, se você é estudante, vai à escola, volta para casa, dorme, come, trabalha, relações sociais, volta. É uma rotina que, se você refletir bem, o fim disso tudo é igual para todos os homens. E aí Camus entra exatamente numa reflexão impactante na qual ele propõe que o único problema filosófico realmente sério é se vale a pena ou não viver. E aí ele entra na questão do suicídio. Algumas interpretações que não condizem com o texto de Camus falam que ele faz uma apologia ao suicídio. Não, muito pelo contrário, a gente vai poder constatar isso no decorrer da aula. Ele também não faz uma apologia ao ateísmo, mas ele propõe discutir esse assunto sem a interferência da metafísica. Então, para o Camus, o absurdo não é uma conclusão, mas ele é um ponto de partida. É tratar de uma doença de espírito, como eu disse, sem a interferência da metafísica, e o próprio questionamento sobre o suicídio, o sentido da vida, como elemento essencial das questões filosóficas. Tem uma passagem do próprio Mito de Sísifo que ela diz o seguinte, e é muito explicativa, ela elucida muito bem o que eu quero dizer. Muitas pessoas morrem por achar que a vida não vale a pena ser vivida. Vejo outras que, paradoxalmente, se fazem matar pelas ideias ou as ilusões que lhes proporcionam uma razão de viver. Tem gente, então, que abre mão da vida por achar que ela não tem sentido. E tem outras que encontram uma bela razão para morrer e perdem a vida vivendo essa ilusão. Albert Camus, então, aponta que existem formas ineficazes de lidar com o absurdo, fugas ineficazes. E uma delas, e aí já explicando que ele não faz uma apologia ao suicídio, muito pelo contrário, ele condena o suicídio pessoal. Para ele, o suicídio pessoal não resolve nada, o absurdo continua existindo. É necessário encarar, é necessário persistir na vida independentemente do absurdo. Então o suicídio pessoal, para ele, é uma fuga ineficaz. Outro suicídio, e aí ele fala do suicídio político, a gente pode também chamar de suicídio utópico. É aquela expectativa de que não, nós vamos construir uma sociedade em que o absurdo não vai prevalecer. Mas nós temos evidência de que essa sociedade pode ser construída. E mesmo que você consiga estabelecer um novo modo de vida, ainda assim a nossa relação com o universo ela vai gerar a ocorrência do absurdo. Então, muitas vezes nós nos confortamos com a ideia de que essas coisas podem ser transformadas a ponto de não haver mais inconsistência na nossa relação com o meio. E por fim, ele aponta o suicídio filosófico também como um mecanismo ineficaz de lidar com o absurdo. E ele faz uma crítica ao Kierkegaard, que é um antecessor, que também enxerga o absurdo na nossa existência, nas nossas relações, porém, ele usa essa lógica do absurdo para que
entre a figura de Deus, ou seja, nesse exato momento, quando as coisas não se resolvem, a gente usa a metafísica para explicar. Camus, quando fala essa crítica, não está afirmando que Deus não existe, mas se a gente for traduzir aqui numa linguagem mais atual, o que o Camus critica a gente cria os nossos problemas e depois joga na mão de Deus como uma forma de não lidar com essas questões. Então a crítica é essa, não necessariamente uma crítica à fé e à religião. Essa ideia de simplesmente, diante do absurdo, jogar para a parte metafísica a solução dos nossos problemas, chama salto na fé. E para Camus, isso na verdade é uma opção pelo agradável ao invés de encarar a realidade. Então, essa é a visão do autor e ela tem a sua lógica pautada exatamente não na negação de Deus, mas de que nós não podemos fugir das soluções dos nossos problemas, correto? O mito de Sísifo ele é encarado por Camus como metáfora da vida moderna. Então não vou me alongar aqui sobre o mito, porque Sísifo consegue enganar alguns deuses, inclusive Hades. E no final das contas o que nos importa é a sua condenação. Ele é condenado a dia após dia empurrar uma pedra até o alto de uma montanha e sempre uma força a faz voltar ao ponto de partida e ele precisa empurrar essa pedra de novo e de novo e de novo. Faça uma metáfora com a nossa rotina. Parece desesperador. Qual que é o sentido de fazer as mesmas coisas todos os dias para o fim ser sempre o mesmo? Mas é aí que entra uma coisa extremamente importante, que é a tomada de consciência, que é encarar o absurdo de uma outra forma. E encarar o absurdo de uma outra forma vai evitar que você seja um estrangeiro em si mesmo, que é um tema abordado no seu outro livro, de título O Estrangeiro, no qual o personagem principal sofre de uma passividade, de uma apatia, de um vício de tanto faz, de uma indiferença. É a sua indiferença que me mata. Que é perigosíssima para a condução e para encontrar sentido na nossa vida. Então, mudar a nossa relação com a nossa vida, mudar o nosso entendimento da relação entre o homem e o universo, gera uma possibilidade maior de se encontrar sentido. Se você estiver gostando do vídeo, dê o seu like, inscreva-se aqui no canal, faz toda a diferença. Portanto, aceitar o absurdo é ganhar a possibilidade de construir um sentido para a sua vida. Mesmo cumprindo com todas as suas obrigações, é possível, através da tomada de consciência, se sentir feliz e construir um sentido que te satisfaça. E Camus propõe isso, inclusive, para Sísifo. Mas Hudson, Sísifo está condenado. Nós estamos num extremo que é a mitologia de um cara que tem que carregar uma pedra todo dia. Mas ele propõe que é necessário imaginar Sísifo feliz, porque se ele toma consciência do seu estado, ele aceita o absurdo na qual ele vive, ele pode sim construir um sentido. Então isso é importantíssimo. Não podemos negar que muitos aspectos da nossa relação com o universo parecem não ter associação com o nosso controle. Mas Camus defende que a atitude de revolta é uma atitude digna. E essa atitude digna, que não é de fuga, ela permite esgotarmos todo o campo do possível. Então sim, encare o absurdo, encare a vida, faça tudo o que puder ser feito. Não caia na armadilha da apatia. Pois bem, pessoal, por hoje é só. Busquei simplificar. O Mito de Sísifo é um livro super fácil de ler, pequenininho, fica aí a indicação. E espere por mais vídeos, não esqueça de se inscrever. Beijo para todos!